Ó, você de casa, a gente continua falando de saúde, mas vamos falar de uma doença congênita, que é quando o bebê já nasce com uma enfermidade, gente, ó, podendo ser inclusive diagnosticado ainda na barriga da mãe. É que no último sábado foi o Dia Nacional de Conscientização sobre Doenças Congênitas. E esse dia ajudou a destacar a importância de falar sobre esse assunto, né? E nós vamos tratar também da maneira de como rastrear a doença e fazer com que o bebê não receba alta sem o possível diagnóstico. Dentre as doenças recorrentes nos bebês, as mais comuns são as do coração. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a cardiologista pediatra Viviane Bastos, ela que está aqui através de videochamada. Muito boa tarde, a gente continua falando de saúde, mas falando exatamente da importância de ter um dia focado sobre a conscientização de doenças congênitas para que a gente possa prestar atenção, né? Que doenças são essas? Como a gente pode prevenir, hein, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. É um prazer enorme estar no seu programa, poder falar um pouquinho sobre a paixão que é a cardiologia pediátrica, né? E levar informação a quem precisa. Como você mencionou, a semana que passou foi a Semana Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. No sábado, dia 12 de junho, nós tivemos um fórum nacional sobre a cardiopatia congênita, com a presença do nosso ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, né? E falamos um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para nós pediatras e que precisa de uma divulgação mais ampla, né? Nas redes sociais, nas televisões e nas mídias. Sem dúvida, doutora. A senhora pode explicar para a gente sobre como é que pode diagnosticar, né, uma doença congênita? É possível? Sim, é possível e é nisso que a gente tem trabalhado. Hoje a gente tem um exame chamado ecocardiograma fetal. Esse exame é realizado com o bebê ainda dentro da barriga da mãe, no útero materno, idealmente entre 24 e 28 semanas de gestação. E é um exame de ultrassom focado especificamente no coração, né? Ele é um exame de rastreio, ele detecta um grande número de anomalias congênitas do coração, as mais importantes e as mais graves, né? E ele é feito idealmente nesse período, entre 24 e 28 semanas de gestação, né? Ainda dentro do útero materno. Sim, nós temos uma imagem, inclusive, que está no ar, né? E ela mostra como é feito esse exame. Ele é similar a um exame que é feito de ultrassom, né, doutora? Isso, exatamente. É um ultrassom, né? Existe o ultrassom morfológico convencional, que é feito pelo obstetra, que vai avaliar todo o bebê, né? O bebê como um todo. E existe o ultrassom focado no coração, porque a gente sabe que dentre as anomalias congênitas, a mais comum são as anomalias cardíacas, né? Então, daí a importância desse rastreio, porque muitas vezes a gente rastreando esse bebê ainda dentro do útero materno, a gente consegue fazer com que esse bebê nasça num centro referenciado de cardiologia pediátrica, para que ele receba todo o suporte que ele vai precisar. Sim. E, doutora, é importante também, né, a senhora está falando sobre quando ainda está na gestação. Mas é essencial, inclusive, antes mesmo da alta hospitalar, que seja feito esse rastreio, não é? Sim, exatamente. Na verdade, a gente tem o teste do coraçãozinho hoje, que é amplamente realizado nas maternidades de todo o país, né? Que é um exame fácil, de rápida realização, sem custo nenhum, que consiste na colocação de um oxímetro de pulso no pezinho do bebê, em um dos membros inferiores, e no membro superior direito, e ele vai avaliar a oxigenação do bebê. Se esse teste for positivo, significa que o bebê pode ter uma anomalia congênita do coração e ele não deve receber alta da maternidade sem que seja feito um ecocardiograma pediátrico, né? Sim. Se o teste for negativo, o bebê está liberado para receber alta hospitalar e continuar o segmento pediátrico de rotina dele. Mas uma vez que o teste dê positivo, né, ele é necessário um segundo teste que confirme e em caso de confirmação, o bebê deve realizar o ecocardiograma pediátrico ainda antes de sair da maternidade. Certo. E nesse caso, né, a gente pode entender um pouquinho de por que as doenças mais comuns, né, são as doenças do coração, doutora? Dá pra gente ter uma explicação?
Não, a grande maioria das alterações congênitas do coração, ela não tem uma causa bem definida, né? A gente sabe que tem alguns fatores de risco maternos que podem aumentar a chance de ter uma doença no coração no bebê. E entre eles, algumas doenças da mãe, como lúpus, hipotireoidismo, né? O próprio diabetes gestacional, né? Gestações gemelares, gestações realizadas através de reprodução assistida. Então, existem algumas situações que predispõem, que aumentam o risco, mas a grande maioria dos recém-nascidos que nascem com cardiopatia congênita, não há uma causa bem definida que faça a gente imaginar o que levou aquilo, né? Certo. E se a mãe tem um bebê que está com cardiopatia congênita e depois ela vai ter um segundo filho, o segundo filho também tem uma chance maior de ter a Sim, cardiopatia com certeza. congênita, doutora? Sim, com certeza, sim. E, inclusive, essa é uma das indicações hoje da realização do exame, né? Se há um relato de doença cardíaca congênita num dos filhos ou até em parente de primeiro ou segundo grau, é mandatório que se realize a ecocardiografia fetal. Sim. Ó, nós estamos aqui, inclusive, né? O nosso WhatsApp está liberado e chegou aqui a pergunta da Maria Fernanda. Ela falou o seguinte: meu neném nasceu com um sopro, a médica me acalmou. Com 3 meses, ele vai fazer o exame de novo. Por que ele nasceu com isso? Então, o sopro cardíaco, né, não necessariamente implica uma alteração congênita do coração. A grande maioria dos sopros na criança tem uma causa benigna, que é o sopro benigno da infância. E muitas vezes a gente faz a avaliação através do exame e não encontra nenhuma anomalia. Esse sopro é aquele que costuma melhorar à medida que a criança vai crescendo, né? E lá na adolescência, na vida adulta, ele já não se escuta mais. Bom, se ele nasce com um sopro, já com 3 meses foi detectado um sopro, aí a chance de ser aquele sopro inocente que a gente chama é um pouco menor. Sim. Então, quanto mais precoce ele se instala, principalmente no período neonatal, é importante a realização do exame para afastar realmente que não seja nada congênito. Certo. Doutora, aqui a Joana perguntou aqui se no caso do filho dela ter a cardiopatia congênita e depois for tratado e curado, se nesse caso pode ser considerado, né, uma pessoa normal sem, né, a cardiopatia congênita, ou ela leva aí a cardiopatia para o resto da vida, né? Depende muito, Jaqueline. Depende da doença do coração, né? E em caso de ser uma doença que foi feito um procedimento cirúrgico, de como ficou o resultado dessa cirurgia. Algumas doenças do coração, inclusive, por exemplo, as comunicações interventriculares, elas costumam fechar espontaneamente, dependendo do tamanho e da localização. Então, às vezes, a criança nasce com sopro, e à medida que vai fechando o CIV, o sopro desaparece, né? Agora, se for uma doença que precisou de uma intervenção cirúrgica, muitas delas levam a vida normal, realmente, não precisa, às vezes, nem de acompanhamento depois. Mas dependendo do tipo de doença e dependendo do tipo de intervenção que foi feita e do resultado dessa intervenção, pode ser, sim, necessário um acompanhamento. Sim. Às vezes até a vida adulta, né? Sim. Inclusive, hoje, essa é a grande situação que nós temos na cardiologia pediátrica, que muitos pacientes chegam à vida adulta, ou porque sofreram uma intervenção, muitas vezes, na fase de criança, né? E eles viram adultos que têm doença congênita no coração e muitas vezes a gente fica com aquela situação, quem vai cuidar desse paciente, né? Sim. Então, a gente sempre está conversando sobre esse tema, porque o congênito adulto, ele é um paciente que tem que ser visto pelo cardiologista infantil, apesar de ele já ser um adulto, né? Mas ele é aquele paciente que também precisa do cardiologista adulto, porque tem as doenças próprias da vida adulta, né? Como a insuficiência coronariana, o próprio diabetes, o próprio colesterol elevado, que também vão precisar de um olhar atento do cardiologista de adulto. Sim. A Marcele, ela pergunta aqui, como evitar uma doença assim? A mãe pode fazer algo? Não, como eu falei, na verdade, a grande maioria, a gente não tem um esclarecimento do o que provocou, né? É claro que, assim, se a mãe é sabidamente diabética, ela controlar direitinho o diabetes na gravidez dela, se a mãe for hipotireoide, tomar direitinho o seu remédio da tireoide, né? O uso de drogas ilícitas ou de álcool também na gestação pode estar relacionado. A própria rubéola pode levar a um quadro de cardiopatia congênita, então a vacinação da gestante. Então, essas medidas
dá para se tomar numa tentativa de tentar realmente diminuir o risco. Sim. Mas nada que se saiba assim especificamente isso vai provocar. Não, é só realmente uma medida de tentar diminuir o risco, né? Sim, doutora, eu quero... E fazer a eco fetal, né? Fazer a ecocardiografia fetal, sim, né? Que é um exame de rastreio. A gente está batalhando realmente para que os obstetras peçam com mais frequência esse exame, porque muitas vezes o coração, quando ele é avaliado no ultrassom obstétrico, a gente pode, com o ecocardiograma fetal realizado pelo cardiologista infantil, cardiologista fetal, ter uma atenção mais direcionada ao coração, né, e poder realmente fazer essa detecção precoce, que é o que vai mudar a história dessas crianças, né. Hoje a gente tem 29 mil pacientes nascidos vivos com cardiopatia congênita no Brasil, pelos dados de 2017, né? Sim. E estima-se que aqui em Sergipe nasça por ano cerca de 340 crianças com cardiopatia congênita. A grande maioria delas, cerca de 80%, vai precisar ainda no primeiro ano de vida de algum tipo de intervenção cirúrgica. Então é um número bastante alto, né? Sim, assim, em termos de proporcionalmente. E se a gente consegue dar o diagnóstico precoce para essas crianças e fazer a intervenção para que elas nasçam num centro referenciado, onde haja cardiologista pediátrico treinado para poder fazer essa avaliação, fazer o teste do coraçãozinho em todos os bebês como rastreio adicional à ecocardiografia fetal, com certeza a gente vai conseguir salvar muitas vidas. Sim. Doutora, eu quero agradecer a participação da senhora aqui em nosso programa. Muito obrigada. Um tema como esse é muito importante para a conscientização sobre o quão significativo pode ser para a saúde do bebê, né? Esse cuidado que a mãe deve ter, inclusive no período, né, da gestação, e ter uma atenção também na maternidade, antes de ter alta, pedir que faça esse exame. Muito obrigada mais uma vez. Exatamente, Jaqueline. Imagina, eu quem agradeço. Mais uma vez, muito obrigada. E você de casa, continue sempre acompanhando aqui a nossa programação.